Moedas, o melhor lugar para você comprar e vender suas Tibia Coins com rapidez e segurança. Utilizando o link da descrição, você fortalece demais o canal. Salve, rapaziada, firmeza? No vídeo de hoje nós vamos ver um pouquinho o impacto positivamente que os charms têm nas nossas caçadas. Então nós vamos ver aí se de fato vale a pena investir o seu tempo fazendo bestiários, se de fato vale a pena sempre utilizar os melhores charms ali para aquelas hunts, ou se dá para você montar de um jeito genérico, que fica ali um meio termo, para você não ficar trocando toda hora de charm entre uma hunt ou outra. A gente vai ver também se, por exemplo, às vezes você tá caçando em um lugar, mas tá ocupado aquele lugar naquele momento, aí você tem que caçar em outro lugar, se é melhor você deixar ali sem charme mesmo, porque você vai caçar por pouco tempo, ou se vale a pena você tirar os seus charms e colocar na outra hunt pra tentar maximizar ao máximo. Então, pra elaborar esse vídeo, a gente foi lá no Plague Seal -1, fiz 2 refillzinhos de 1 hora cada, cravado em cada refill. No primeiro refill eu fiz sem os charms, e depois no segundo refill eu fiz utilizando os charms, que eu acho, né, julgo melhor pra caçar no Plague Seal. Então aí, no cenário dos charms, o que a gente utilizou? A gente utilizou uma Zap e uma Gut no Plague Smith. No Grim a gente utilizou uma Low Blow e uma Void Inversion. No Hell nós utilizamos uma Overpower e uma Vampiric Embrace. E no Defiler não utilizamos nada, deixei sem charms mesmo. Se você colocasse algum charme nele, certamente iria melhorar, mas não ia ser tão impactante assim. Já testei os charms no Defiler também, então acaba que fica elas por elas ali. Sobre rotação, foi exatamente a mesma, como eu disse, foi 1 hora em cada, e foi 1 hora cravadinha em cada um. A roda de habilidades foi exatamente também a mesma nos 2 refills, mas é uma roda um pouquinho diferente dos últimos vídeos. Eu tô testando essa nova roda aí, alguns colegas meus e algumas pessoas que eu sigo acabam utilizando uma roda parecida, semelhante a essa que eu estou utilizando, então aproveitei para testar ali um pouco se de fato vai ficar melhor do jeito que eu utilizo. Então a roda para esse teste aqui em específico, ela tá um pouco diferente se você for comparar aí com os vídeos anteriores do canal. Então aí, sem mais enrolação, partindo aqui direto para os analyzers. Pro analyzer dos 100 charms, a nossa Haul XP ganha foi de 7.136.000 ao final de 1 hora. Já sobre os supplies, a gente teve um gasto com 370k, e de dano por hora, que é uma linha que eu gosto sempre de olhar também com vocês, a gente teve aí cerca de 10.311k de dano ao final de 1 hora. Esses são as linhas que normalmente eu gosto sempre de olhar, e por aí já dá para ter uma base legal. Agora, se a gente pegar os analyzers com os charms, a gente consegue perceber que a gente teve uma Haul XP ganha de 7.6kk, ou seja, uma diferença aí de 464k de Haul aí entre um refill e outro. Já sobre os supplies, a gente teve um supply bruto aí de 332k, só que o que acontece? Se você olhar ali no supply analyzer, que é onde mostra ali quantas poções que a gente tá gastando por hora, amuletos, rings, enfim, você consegue perceber que a gente perdeu 2 plasma, e isso impacta diretamente aqui no nosso refill. Então acabei esquecendo de tirar, e aí acabou acontecendo isso daí. Para esses 2 plasma, acho justo a gente retirar 40k de supply aí e trabalhar com 292k de supply, já que no cenário de 100 charms a gente não teve esse gasto e a gente conseguiu tirar antes da hora. Então aí, trabalhando com 292k de supplies, a gente consegue perceber que teve uma diferença aí de 78k entre um refill e outro. E agora, já sobre dano, ao final de 1 hora a gente chegou no montante aí de aproximadamente 10.914k, ou seja, 603k de diferença de dano entre um refill e outro. O que a gente pode concluir sobre isso então? Que sim, os charms eles impactam muito positivamente as nossas hunts. É um impacto aí bem considerável, ainda mais por se tratar de charms, que, ou seja, é uma coisa que a gente gasta tempo fazendo ali os bestiários, obviamente, mas não é igual um tier que tem que gastar muita grana para ter um impacto, às vezes até bem inferior a isso aí, é bem inferior mesmo. Às vezes investe em gemas, que é também outro sistema bem caro, para ter uma diferença menor ainda que isso daí. Então sim, os charms usados da maneira correta impacta muito diretamente nos nossos analyzers, muito mais até do que a gente às vezes pensa. Então, além disso, vale notar também que a gente fica muito mais confortável, faz mais profit, porque mata mais criaturas por hora, se assa menos,
porque troca os charms ali, principalmente se você estiver usando charms de sustain, uma low blow, uma savage blow, uma dodge, charms que de fato te ajudam nessa questão de sustain, então você se assa menos e consecutivamente você tem um supply menor, que foi o caso aí do vídeo, e também gasta menos poções, os seus dedos ali, né, você tem uma economia de ficar apertando a tecla ali toda hora, você consegue ver essa diferença olhando ali o supply analyzer, pode ver que o gasto de mana foi bem inferior, gasto de poções de vida, enfim, foi tudo com um impacto muito positivamente mesmo. Além disso, é interessante que sim, você tenha bons charms para aquela determinada hunt que você vai fazer, não precisa ser os melhores, né? Tem gente que quer sempre ali trabalhar com os melhores, às vezes a criatura, sei lá, apanha 125% para um elemento, mas apanha 120% para um outro também, dá para você fazer, né, montar ali uma configuração de runas que fique de uma maneira genérica, uma, duas, às vezes até 3 antes que você normalmente caça. Às vezes você vai caçar naquele lugar e tá ocupado, você migra pro outro, e para não fazer essa troca, tenta migrar para uma outra que você consegue pegar ali os charms de tabela e tudo mais. Agora, se de fato aquele leque de hunts que você montou estiverem todos ocupados naquele momento que você for caçar, se você for caçar em uma hunt que os bichos são totalmente diferentes, ainda assim eu aconselho que sim, você troque todos os charms, coloque os charms, tudo bonitinho, e novamente, não precisa ser os melhores charms, pode montar de um jeito que seja genérico, mas também não tão genérico assim, né? E mesmo que você fique ali apenas só por 1 hora, ainda assim eu acho que a economia de tempo que você vai ter, você vai fazer mais XP, você vai fazer mais profit, você vai ficar mais confortável, e além disso você se desgasta muito menos. Uma dica aqui também que eu gostaria de dar aqui pra vocês é que, cara, se você é aquela pessoa que já gosta sempre de caçar em hunts diferentes, fica trocando muitos de charms, é interessante que você invista em um Charm Expansion. Charm Expansion, ele custa aí na Store 450 Tibia Coins, ele é, pra mim, é disparado o melhor item da Store, que você consegue se pagar rapidamente, ele tem um custo-benefício muito bom, porque você consegue ter desconto trocando os charms das suas criaturas, ainda mais que hoje tem a questão de Major Charms e Minor Charms, então você acaba trocando o dobro do que trocava anteriormente, e isso o gasto é mais alto também. Então o Charm Expansion eu acho muito interessante por esse ponto, e além de que com Charm Expansion você não tem um limite de charms para alocar ali nas criaturas, né? Para quem não sabe, quem não tem Charm Expansion, se eu não me engano, ele tem um limite de alocar 6 charms nas criaturas. O que que eu quero dizer com isso? Se você caça em uma hunt que tem 3 bichos, por exemplo, aí você coloca 3 Major Charms e 3 Minor Charms, se você for caçar em uma outra hunt, mesmo que você tenha charms disponível para ser utilizado, você tem que tirar daquela criatura para poder colocar em outra e conseguir usufruir aí dos benefícios dos charms. Fora que hoje também tem um sistema de reset de charms, em que é uma parada que com Charm Expansion você também tem desconto fazendo esses resets aí ao longo aí da sua jornada. Então, dica aí, se você não tem, cara, investe no Charm Expansion, que é muito bom. Se você curtiu esse vídeo, peço por gentileza você deixar o seu like e se inscrever aí no canal. Segue a gente lá nas sociais, tem o clube de membros aí no canal, então se você quiser apoiar diretamente aí o canal, saiba que o clube de membros é uma ótima opção aí, já ajuda diretamente, um valor super acessível, então dá uma olhada aí nos benefícios. A gente se vê no próximo vídeo, tamo junto e é nóis!